Fazer uso da palavra o Júlio Braz, que é presidente da Associação de Pais e Alunos do ISERJ. A gente vai realizar uma audiência pública específica sobre o ISERJ para debater o conjunto dos problemas e do funcionamento. Mas a gente teve uma crise no ISERJ recentemente que está muito atravessada por esse problema da falta de profissionais, que não é só a falta de professores, né? Isso apareceu em algumas falas, eu quero registrar, e por isso a gente achou importante convidar essa representação para trazer aí esses problemas que estão sendo enfrentados no ISERJ, no Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Então, com a palavra, Júlio Braz. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa audiência, parabenizar os deputados pela iniciativa e fazer uma breve correção. Eu não sou presidente da associação, mas sou aqui um representante desse movimento que instituiu essa associação de pais que está presente no ISERJ hoje, lutando pela educação pública de qualidade. Eu vou começar a minha fala com uma pequena história, porque assim, eu me sinto bastante contemplado, acho que o problema aqui está bem evidente, né? Então, eu vou trazer aqui uma ilustração desse problema e como ele afeta o ISERJ, que vale a pena dizer, não é uma instituição qualquer, né? Faz parte da rede FATEC, está associado, portanto, à Ciência e Tecnologia, Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas que é um patrimônio da educação brasileira, né? É a primeira escola de formação de professores, instituída ainda na época do Império, um grande trabalho também do Anísio Teixeira, que fundou como Instituto de Educação, transformou ele em Instituto de Educação, e uma grande, relevante, importante participação também nesse processo após redemocratização, na luta pela educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Em 2019, eu sou pai de uma aluna do ISERJ de 6 anos, e eu vou falar aqui especialmente sobre um segmento que normalmente não é o segmento de foco da rede estadual, né? Mas a rede estadual tem o ISERJ e tem outras unidades também que trabalham o ensino infantil, então a educação infantil, os anos iniciais do fundamental e os anos finais do fundamental. E a rede o ISERJ, né, tem tido problemas gravíssimos nessa fase, nesses segmentos, e vale lembrar que esse é o objetivo primeiro do ISERJ, formar os professores dessas fases de educação, né, alfabetização, pré-escola e tudo mais. Então, assim, não dá para, entendendo o tamanho da rede, né, vocês trouxeram aqui números impressionantes, 50 mil turmas, 16 mil turmas com problema de professores. A gente tem esses problemas lá na nossa unidade, né? Então, eu vou me permitir aqui contar essa rápida história, né? A gente entrou na escola, minha filha hoje tem 6, a gente entrou na creche, foi sorteado, e a primeira coisa que a gente precisa, né, afirmar aqui é a honra que é ser sorteado num concurso público para ter o seu filho no ISERJ. O sentimento que tomou a minha família é o sentimento que toma todas as famílias que são agraciadas com essa sorte, com essa bênção de poder participar de um projeto tão importante para a educação brasileira. Então, em 2019, no início do ano, sorteados, minha filha foi com um uniformezinho, nomezinho na camisa, toda arrumadinha, lacinho no cabelo, e a gente chegou no primeiro dia de aula marcado e deu com a cara na porta. E a minha filha de 3 anos, obviamente, do jeito dela lá, sentiu profundamente, né? Nós tínhamos todo um trabalho em casa para, né, a escola nova e tal, aquela coisa toda. Mas ela foi frustrada. Foi frustrada porque a organização, é que eu não quero culpar A ou B, tá? Mas a organização da educação pública, do ISERJ, que é a ponta de lança no sistema, foi incapaz de ligar para os pais e dizer que não ia ter professor para dar aula para as turmas, porque a minha filha não pôde ter o seu primeiro dia de aula por conta de um problema que é o problema que a gente está tratando aqui, que é a falta de professores para a creche do ISERJ, né? Ficamos esperando mais de um mês, aproximadamente 1 mês e meio, em meados de março apenas, foi reestabelecida a ordem lá, com um contrato simplificado
de emergência e contrataram-se, então, as professoras faltantes para dar aula na creche, mas esse não é um problema que atinge só a creche, atinge a educação infantil na escola e atinge também os anos iniciais. 3 anos é a vigência do contrato, e em 2022, um problema que já estava anunciado em 2019, né? Então bastava ter algum senso de gestão, ele se repetiu esse ano, e no dia 15 de fevereiro eu dei uma entrevista a uma grande emissora, denunciando esse problema. A gente foi chamado, conseguimos articular uma reunião com o então presidente, agora secretário de Ciência e Tecnologia, o João Carrilho. Tivemos lá na FAETEC com ele, conversando. Aliás, fico muito feliz que o senhor tenha essa história com a educação pública, né, tanto na sua formação quanto na sua vida profissional, porque isso dá dimensão, né, o senhor pode ter a dimensão perfeita da relevância do papel que o senhor ocupa hoje. E aí chegamos lá, né, e foi nos apresentado esse problema que a gente já sabia. Concluindo, e naquele momento, você desculpa, deputado Flávio, mas assim, naquele momento ali, né, nós fomos informados que estava se abrindo a chamada para o concurso simplificado. Então, quer dizer, esperou o problema acontecer para fazer essa história. O que eu quero dizer? Isso é um problema sistêmico. Existem pais aí que estão levantando entre nós a questão de que a burocracia administrativa do Estado precisa deixar essa bomba explodir para poder fazer a contratação nesses termos. Eu não sei se isso faz sentido, tá? Mas assim, fica o que a gente acaba escutando. Lá no ISERJ, então, ficamos em 2022, até o final de março, com mais de 20 turmas sem aula, nos anos iniciais, na educação infantil e na creche. Alunos que, depois de 2 anos de pandemia, estão com graves deficiências na sua aprendizagem, são alunos em fase de alfabetização, são alunos que não estão tendo nenhum tipo de acolhimento. Para piorar, o ISERJ tem um projeto de excelência, que é o projeto de bidocência, nessa fase do ensino, e esse projeto está sendo desmontado sistematicamente. Então, a bidocência, há alguns anos, saiu dos anos iniciais do fundamental, e nesse ano de 2022, com toda a crise que a gente está vivendo, a escola tirou da educação infantil a bidocência, e a gente tem turma de creche com uma professora para cuidar de alunos, às vezes com 2 anos de idade, e ainda com processo de desfraude. O que até a gente não sabe, né, até se fosse a lei municipal, por exemplo, estaria fora, em desacordo com a lei estadual não regula, enfim, tem uma série de questões envolvendo. Então, a gente, desculpa, Flávio, eu me estender um pouco, a gente vem aqui com essa fala, os problemas são gravíssimos, a gente tem falta de psicólogos para a SOI, inspetoria, profissionais voltados para a inclusão, profissionais de conservação, merenda, limpeza. Então, a gente tem carência profissional de professores, mas também de toda a rede de assistência e de educadores da escola. E eu queria, para encerrar agora definitivamente a minha fala, chamar a atenção para essa questão dos profissionais de inclusão. Então, hoje a minha filha está no 1º ano do ensino fundamental, uma professora, onde era para ter 2, mas, felizmente, a gente, né, agora no final de março, conseguiu que começassem as aulas, né, mais 3 alunos de inclusão dentro dessa sala. Então, como que essa professora, né, vai conseguir trabalhar em algum nível de inclusão com esse tipo de questão? As soluções que estão chegando para a gente pega o seu filho mais cedo da escola, né, a creche funcionar em revezamento para diminuir a quantidade de alunos. Então, o aluno vai ter aula na segunda e na terça, a outra metade da turma vai ter aula na quarta e na quinta. Esse tipo de proposta é o tipo de proposta que tem chegado à nossa comunidade. Então, assim, a gente faz, mais uma vez, a gente tem todo o orgulho de fazer parte de uma escola e de uma tradição como essa.
a gente está disposto à luta, né? Junto com professores, eu vejo aqui muitos professores aqui trazendo as suas questões e fazendo essa batalha. Sinto falta aqui, deputado Flávio, deputado Valdec, concluindo, de pessoas que são gestoras, que respondam pela gestão. Tem muito pouco gestor preocupado com esse problema, que é o problema fundamental. Lembrando que, segundo dados do Banco Mundial, o Brasil está entre os piores países que remuneram seus professores e o estado do Rio de Janeiro entre os piores estados que remuneram seus professores no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. A gente está lutando, inclusive, para que o piso salarial dos professores seja respeitado aqui também na Secretaria de Estado de Educação. Falamos muito do GLP, que hoje tem a hora-aula, inclusive, aí precisando ser reajustada. Bom, eu quero...